Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, podcast especial aqui do Acelera Aí, focado em você, micro e pequeno empresário, pelo Brasil inteiro. A gente comemorou o mês passado os nossos 5 anos de existência, batemos todos os recordes de crescimento. O Acelera Aí hoje está presente com campanhas em mais de 2.500 cidades de todo o Brasil. E como vocês já sabem, a gente sempre intercala aqui o nosso conteúdo com os grandes estrelas, os grandes artistas, a vertical de atletas que a gente lançou agora com grandes medalhistas olímpicos. Em breve a gente vai ter aqui o nosso último grande jogador, o último capitão que levantou a taça do nosso 5º título, que é o Cafu, é o próximo episódio. E hoje a gente também, é a nossa missão de trazer conteúdo com grandes empresários e grandes profissionais do mercado. Eu tenho a honra de trazer aqui um novo amigo, posso chamar assim, o Igor Mazak, que está lançando, nós vamos falar mais com calma aqui do livro dele na sequência, mas eu queria antes dar um mini currículo aqui, eu não sou de fazer isso, mas assim, eu acho muito bacana, Igor, quando um brasileiro expande de forma a tua capacidade profissional para o mundo inteiro. E você é um brasileiro que está na Inglaterra hoje, Reino Unido, representando aqui o nosso país, toda a criatividade brasileira, a capacidade de jogo de cintura que o profissional tem, e não é à toa que você está lá, fora do país, representando isso. Eu quero te apresentar aqui melhor, né? Você é Head Global de Inovação da Jaguar Land Rover. Lidera, olha que interessante que eu vou puxar o papo, primeira pergunta que eu acho que vai significar muito aqui para a nossa audiência. Embora você esteja numa montadora, você lidera o fundo de investimentos de startups também, que com certeza vai vir muito aprendizado desse nosso papo, e acabou de lançar o livro Inovação Sem Complicação. E Igor, só para você saber, eu sempre falo muito isso, né? O quanto que inovação é importante para as empresas, só que sem complicar, sempre voltando para o básico, resolvendo dores das funções básicas de um negócio. Quando você resolve isso, é um pouco do que o Acelera Aí fez, né? A gente pegou algo que já existia no mercado e tornou muito simples para os nossos clientes. Acho que esse livro vai ser muito significativo para a nossa audiência. Bem-vindo ao Fala Aí. Obrigado. Obrigado por me receber. Obrigado pela introdução. Bora, vamos falar de inovação. Eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa tua jornada para a nossa audiência te conhecer um pouquinho melhor, saindo aqui do Brasil e indo para fora. Bom, eu comecei... eu sempre fui muito entusiasta. Nunca consegui ficar quieto muito tempo. Então, eu comecei saindo do país com 18 anos. Minha primeira saída foi morar no Japão, como todo bom descendente de japonês no Brasil. Eu fiz colégio técnico em eletrônica e eu achei que eu ia ser técnico eletrônico porque meu pai é técnico eletrônico e eu detestei. Aí eu falei, não sei o que eu vou fazer, meus amigos todos na faculdade. Eu falei, bom, eu vou sair do país e vou trabalhar um pouco no Japão. Trabalhei na Sony, na linha de montagem. Da Sony? Em Manaus? Não, no Japão. Ah, lá no Japão? No Japão, fazendo lente, lembra da Cybershot? Sim. Aquelas fininhas assim? Sim. Fazendo o zoom da lente da câmera. Da Cybershot. Então eu era o líder da linha de montagem, começava a linha e fazia todo o resto das 26 estações da linha. Caraca. Voltei, fiz faculdade, comecei a trabalhar na Honda, como analista financeiro... Motos ou carros? Carros. Como analista financeiro das redes de concessionárias, então eu era responsável por toda a análise financeira e consolidação para apresentação para o board. Fui chamado pela GM para fazer o mesmo trabalho, mas num volume muito maior, né? A GM era muito maior do que a Honda. E fazia faculdade ao mesmo tempo, eu sou economista, minha formação é economia. Então sou formado em economia pela Universidade de São Judas, na Moca. Fiz o MBA em economia aplicada na USP. E um mestrado em economia na Sorbonne, na Universidade de Paris. Então eu trabalhava na GM, eu era responsável por isso, e eu fui aceito no mestrado. Aí eu pedi demissão. Falei, não, olha, se eu tenho uma posição boa hoje, eu posso ir muito além, então vou largar tudo, vou recomeçar. Fiz minha faculdade, voltei para o país depois que eu acabei o mestrado. Comecei a trabalhar na Nissan, como coordenador de análise financeira também de rede, cuidando da estratégia da rede. Fui convidado pelo presidente na época, o François Dossat, para ser o Chief of Staff dele. E aí ele mudou para a França, ele foi chamado pelo Carlos Ghosn, na época, que era o head da aliança Nissan-Renault-Mitsubishi, para criar um fundo de investimento em startup e tecnologia para mobilidade.
Então ele fez o projeto, me ligou e falou, olha, eu preciso de um financeiro, vem para cá. E foi aí que começou a minha carreira com inovação. Eu sempre inovei na forma como eu trabalhei, mas tratar com startup foi aí que começou. Tem quanto tempo isso? Isso foi em 2017. Legal. Então eu fui como diretor financeiro do fundo de investimento. Viajei o mundo inteiro, conheci startups do mundo inteiro, Cara, fazia também... Experiência incrível. David. Não, incrível, incrível. Vi empreendedores no mundo inteiro, de todas as idades, de todo tipo de tecnologia, muito legal. E aí, um ano depois, o Carlos Ghosn foi preso. E aí o nosso fundo entrou em auditoria, como todas as empresas do grupo. Então a gente ficou um ano em auditoria, uma época pesada da minha vida, muito difícil. Imagino. 4 auditorias em um ano, umas auditorias muito pesadas. Só para você ter uma noção, para eu encerrar as auditorias, eu peguei todos os meus arquivos dos investimentos que a gente fez, botei numa mala de 35 quilos, viajei para o Japão. Falei, olha, essa semana eu tô aqui e a gente encerra tudo, que eu não aguento mais. Não tem nada para vocês não aprovarem uma auditoria. Aí depois disso, eu pedi demissão, falei, não vou ficar aqui. O presidente da Renault, na época, que substituiu o Carlos, convidou o meu chefe para ficar na Renault. Ele falou, olha, eu preciso de vocês. Virei o diretor de transformação ágil. Então, fazia implementação de ágil em escala no mundo inteiro. Tinha um projeto muito legal com a Renault do Brasil. Legal. Quando o presidente atual da Renault chegou, o Luca Di Meo, ele me deu uma missão de montar um ecossistema de inovação com outras grandes empresas na França para poder criar a parte de software dos carros. Então eu criei esse ecossistema que existe até hoje, se chama Software Republic, na França. E nesse interim, o Thierry Bolloré foi contratado pela Jaguar Land Rover, chamou o François, que é meu chefe até hoje, e me chamou para ir para lá para cuidar da parte de novos serviços, estratégia de novos serviços e do fundo de investimento. Legal. E aí eu montei também a parte de inovação aberta, porque eu não achei uma maneira, quer dizer, não existe uma maneira de você trabalhar um fundo de investimento corporate da empresa sem você ter uma área de inovação aberta. Então eu criei essa área de inovação aberta e coloquei tudo junto. E aí estou lá até hoje. Hoje eu não trabalho mais com novos serviços, né? Eu incubei essa função e passei para o business, né? Eu fiz toda a estratégia, criei a equipe e comecei a fazer o delivery de tudo que tinha que acontecer. E aí virou business as usual, então eu falei, olha, isso agora vai para o core, não é mais meu. E aí o board me pediu para ser o head global de inovação, para ajudar a construir essa estratégia de inovação da empresa toda. Sensacional. Que carreira, parabéns. Obrigado. Imagino o desafio que foi, né? Fazer tudo isso olhando para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a bagagem que você tem hoje para compartilhar. Fiquei sabendo, um passarinho verde me contou que você vai estar compartilhando um pouco disso lá dentro do G4 também? Isso, estou começando como mentor do G4. Então a gente fez uma primeira mentoria do Aprenda com Quem Faz. Legal. Então fiz uma apresentação, foi muito legal. E agora eu vou fazer as mentorias para as turmas menores, que acho que é uma vez por mês. Isso. Então são as mentorias menores, eu vou começar agora em setembro. Que legal. Bem-vindo, eu sou mentor lá também. Obrigado. O ecossistema do G4, eu falo que a gente não ensina nada, a gente aprende muito. Quando você troca conhecimento ali, o que você gera de conexão, gera de retorno de conhecimento também é incrível. Então vai ser bom. Não, o primeiro bate-papo foi muito legal. Foi muito legal. Eu já fiz uma apresentação diferente. Aí eles falaram, nossa, vamos. Ficou muito legal. Boa. Eu acho que também a área foi um pouco do que eu falei pro Alfredo quando eu conversei com ele. Fazer uma mentoria muito mais aplicada a como entregar inovação nas empresas. Porque inovação, e foi um dos motivos que eu escrevi o livro, a inovação, acho que uns anos atrás estava muito... Tava hype, todo mundo falava de inovação. Muito e depois, futurologia, né? Isso, e depois, como é que entrega? Muito difícil. É isso. Então esse livro, eu falei, não, vou fazer um negócio diferente, colocando a minha experiência. Aplicável. E como fazer para entregar a inovação. Então esse vai ser o foco das mentorias que eu vou fazer no G4. Boa. Então, eu sempre recomendo aqui para nossa audiência estar ali. A minha trilha é de Marketing Growth. E agora também a nossa audiência também vai poder trocar contigo lá sobre inovação. Nosso primeiro quadrinho aqui, eu vou te pedir, a regra dele é simples, conta um segredo aí. O
que eu conto um segredo? Cara, se eu der um Google no seu nome, eu não posso achar o que você vai contar aqui pra gente no microfone. Pode ser alguma coisa pessoal, pode ser alguma coisa da sua carreira. Um segredo para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Cara, um segredo para qualquer pessoa. Nós somos só com a internet inteira olhando pra gente, então fica tranquilo. Cara, um segredo para qualquer pessoa é que eu trabalho no mundo corporativo, eu sou um executivo, né? Sim. Um executivo jovem, mas eu tento não perder a minha juventude, né? Perfeito. A minha seriedade, vamos colocar assim, eu sou sério no trabalho, mas as minhas raízes eu tento manter. Então, algumas coisas que eu sempre faço, eu ouço metal extremo. O tipo de música que eu gosto é heavy metal, metal extremo, thrash metal. Opa! Todo ano eu tento ir para um festival de metal. Então eu sempre vou para o Hellfest, na França. Passo 5 dias ouvindo metal e acampando e tomando cerveja, comendo churrasco, só isso. Esse é fui um headbanger na minha juventude. Tem algumas fotos na internet minha de cabelo comprido, sempre toquei. Opa! Mas... Tá contando tudo. Esse é um segredo que o pessoal olha pra mim e fala, não acredito. Eu tinha o cabelo no meio das costas, usava brinco, tocava com todos nos bares de São Paulo. Então o pessoal olha pra mim e fala, não é possível que você faz isso. Eu entro na empresa, o segurança já me vê de longe, porque o som tá no carro explodindo de manhã pra me acordar. Mas eu gosto de metal extremo. Muito bom. E ouço bastante. Muito legal. Se caso a próxima vinda tua, você estiver aqui no Rock in Rio, você é convidado nosso. Show, vamos. O grupo para estar lá com a gente. Vamos. Nosso próximo quadro é o Acelerei. O que é o Acelerei? Cara, todo mundo que eu entrevisto aqui, os grandes artistas, grandes empresários, eles têm muito claro na mente deles o dia exato que a carreira deles mudou. Que deu uma porrada que daquele dia em diante tudo mudou. Qual foi o seu dia? Qual foi o seu Acelerei? O meu Acelerei foi quando eu aceitei virar Chief of Staff do François na Nissan. Eu nem sabia o que era. E ele Define um pouco essa função, porque assim, é uma coisa bem moderna. Eu tenho uma missão aqui dentro, minha agenda é um caos, cara. E uma das funções que eu estou buscando é exatamente essa. Um Chief of Staff. Mas as pessoas aqui no Brasil não sabem o que é isso. Então, desculpa. Não, imagina. Complementa o seu Acelerei e, na sequência, explica para nossa audiência o que é um Chief of Staff. Então, o meu Acelerei foi um Chief of Staff. Foi quando eu sempre busquei na minha carreira. Eu falei, olha, o dia que um executivo olhar para mim e falar, vou mentorar e eu vou ajudar, eu vou mostrar do que eu sou capaz. Nossa. E na época o François, que ele é meu mentor, meu pai, meu irmão, um dos meus melhores amigos, e meu chefe, claro, ele me convidou para ser Chief of Staff dele. Ele era presidente da Nissan do Brasil. E a minha primeira pergunta para ele, quando ele me falou, eu quero que você seja o meu novo Chief of Staff, eu falei, legal. O que é isso? O que é isso? Eu não faço a menor ideia do que é. Aí ele me explicou muito simples. Você vai ser meu braço direito e meu braço esquerdo, minhas pernas e todo o resto. Você vai participar de todas as reuniões, vai organizar toda a governança no nível da presidência para mim. Você vai ser você vai cuidar do office da presidência. Então toda a governança, toda a relação com o Japão, toda a relação com a Latam, toda a organização das minhas reuniões, das minhas agendas, das minhas viagens. E você vai estar comigo em todas as reuniões. Então você vai ver o negócio completo. Então você vai ver a parte de supply chain, você vai ver a parte de compras, você vai ver a parte de engenharia, tudo que você não tem acesso hoje, você vai ter na minha visão, com as mesmas apresentações que eu e tudo mais. Eu falei, tá bom. Porra, vamos. Experiência sensacional. Vamos. Eu falei, não sei o que esperar, tudo, mas aí conversei com a outra pessoa que me ajudou a fazer isso, a Vera Gobetti, que era a diretora de RH, maravilhosa. E eu liguei para ela e falei, Vera, o que eu faço? Ela falou assim, não pensa, vai, pega. E aí eu aceitei. E engraçado é que depois de 3 meses, o François foi para a França fazer o fundo, criar o fundo, e eu continuei com o sucessor dele aqui, como Chief of Staff, por 1 ano, e aí eu fui para lá. Mas foi um aprendizado assim que são os olhos do CEO, e quando ele não está, você representa ele.
Então, essa é a função de Chief of Staff. Mas você deve ajudar ele a priorizar a agenda, priorizar a estratégia do negócio. Desbloquear com a é primeira linha dele, com os executivos. Então, você faz um papel ali de management por trás das cortinas do negócio. É muito legal. É um aprendizado assim que não tem escola. Vou aproveitar o nosso capítulo aqui, nosso episódio. Estou abrindo a vaga de Chief of Staff aqui do Acelera Aí. Candidatos, mandem para o meu LinkedIn. Que eu quero ter essa função. É sensacional, cara. É você duplicar. Tô tentando transportar aqui para a minha visão hoje. É duplicar a nossa capacidade, né? Você tem uma pessoa que consiga ser o braço esquerdo e direito, que está presente em tudo que é estratégico, e consegue dar vazão, né? Porque eu acho que o grande problema hoje do executivo que está numa empresa com growth acelerado é dar vazão às oportunidades que aparecem, né? Não, e também você ter tempo para decisão. É isso. É você, a sua qualidade cabeça. De tempo, né? Hoje eu tenho uma Chief of Staff hoje. É isso que eu ia te perguntar. Eu tenho. Hoje você tem uma que faz isso para você. Eu tenho uma Chief of Staff, eu tenho umas secretárias, então a gente faz uma reunião por semana, os 3 juntos, e aí a minha agenda desbloqueia para todo o resto. Então ela me prepara todas as reuniões, apresentações. Tem coisa que eu não consigo fazer, eu falo para ela, vai, participa disso aqui, depois você me fala e a gente organiza. Então é uma função que te desbloqueia o operacional, vou colocar 50%, 60% do seu tempo. Já valeu o nosso papo aqui hoje, pessoalmente, e para o nosso empreendedor que está nos escutando, Sim. Igor. Porque eu acho que o grande desafio hoje da nossa geração é tempo, né? Sim. É como você equilibra. Essa semana a gente teve uma mentoria incrível, inclusive daqui a pouco ele vem nos visitar aqui, que é o Mariano Gomide, fundador da VTEX. E ele falou muito sobre isso, né? O equilíbrio, ele divide em 3 momentos, né? Tua vida pessoal, tua vida profissional, né, e os seus desejos pessoais, né? Como é que você equilibra isso? E hoje e ele fala muito, né, com toda a tecnologia, com tudo que a gente evoluiu, se você pegar as empresas, elas estão ainda nas mesmas caixinhas, né? Você tem lá a área de RH, a área financeira, a área de operações, está tudo muito igual. E o tempo cada vez mais escasso, cada vez te consumindo, a operação te consumindo mais tempo. Ele falou um negócio muito importante, né? A empresa que quer inovar, se não tiver banco no time, não inova, porque está todo mundo jogando, está todo mundo na operação, aí não tem ninguém pensando, ninguém está com o ócio ali da capacidade de pensar em inovação. E eu comecei a olhar para dentro da minha estrutura e hoje eu vejo os meus principais executivos que reportam direto para mim, todo mundo muito atarefado, inclusive eu, sem tempo de pensar. Essa é uma função que com certeza otimizaria muito tempo aqui. E essa é uma discussão que eu tenho tido com o board da JLR. Porque é exatamente o que você falou. Não importa o tamanho da empresa, se a empresa não tem uma capacidade ali ou não tem uma visão diferenciada para inovar, não vai acontecer. Vai estar sempre de lado, vai estar sempre em segundo plano. E é um pouco o que a gente tem discutido muito com o board hoje é como que o board vai dividir o tempo entre o que está acontecendo hoje no curto prazo e olhar para o que vai ser daqui 20 anos, 15 anos. Porque senão a minha função não existe. Porque se eu não tiver um mapa estratégico, eu não tenho por que inovar. Porque eu vou inovar para fazer o quê? Para transformar o quê? Para a gente se tornar o quê? Então, isso a gente tem discutido muito. E o board agora está realmente pensando, falando, olha, tudo bem, então qual que é a nossa visão? E aí, como que eu conecto tudo isso e falo, a gente tem que fazer parceria com XYZ, a gente tem que trazer esse tipo de tecnologia, a gente tem que criar isso. Até porque tem coisa que você tem inovação tem inovação incremental que você vai fazer no curto prazo e tem coisa que você vai precisar transformar o seu business. Perfeito. E você vai começar a fazer agora para ter um impacto daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então você tem que olhar, senão você vai estar sempre atrasado e correndo atrás do prejuízo. Inovação, para mim, é você declarar o futuro e implementar agora, né? E correr atrás dele. O futuro vai acontecer, isso eu tenho que começar a fazer agora. É isso. Poxa, super dica, praticamente uma mentoria nosso papo aqui. Vamos para o próximo, acho que eu pulei a minha ordem aqui. Não, tô certinho. Antes eu tenho que fazer um CTA aqui para o pessoal, você que nos acompanha sempre, a nossa estrutura aqui do Fala Aí, que gera esse conteúdo riquíssimo para vocês. O que a gente pede de contribuição é uma coisa só, né? Compartilhe, clique, deixe a sua pergunta, a gente sempre responde aqui para todo mundo.
põe as 5 estrelas, marca aí no Spotify. Eu tenho visto a audiência do Spotify crescer muito aqui do Fala Aí. Se você é nosso seguidor ali do YouTube também, coloque o aviso, compartilhe com seus amigos, que o que a gente faz aqui tem essa essência de compartilhar conhecimento que pode sim ajudar o teu negócio a crescer de forma mais rápida. O próximo quadro nosso, Igor, funciona muito para a classe artística, mas também funciona para o empresário. A gente chama de Me Deu Inveja. O artista é aquele papel que ele gostaria de ter feito e não foi convidado, ou o teste que ele fez ele não foi provado. Vou te dar o exemplo do Cauã. Quando eu entrevistei o Cauã aqui, que já fez muita coisa lá para a Land Rover, ele falou, cara, eu fiz um teste pro Star Wars e não foi aprovado. Me deu uma puta inveja. Pro Star Wars? Star Wars. Star Wars. Então, ok. No nosso caso, que a gente é do mercado de executivo, eu sempre dou exemplo de grandes projetos que eu gostaria de ter participado. Me dá um exemplo aí do Me Deu Inveja, sob a sua ótica. Para você é fácil, você deve ter visto tanta coisa de inovação no mundo. Olha, que pergunta difícil. É difícil. Nossa, que pergunta difícil. Por isso que ela é boa. Me deu inveja, me deu inveja. Nossa, eu preciso pensar, porque todos os projetos que eu fiz foram projetos que começaram no zero. Do zero. Então, a criação do fundo, eu não sabia nada de criação de fundo, a criação do fundo, depois a criação do ecossistema, o ágil. Então, alguns projetos que me deram inveja. Tem um projeto que me deu inveja, sim. Quando o Luca de Meo chegou na Renault, ele deu uma missão para o meu chefe, o François, de criar. Ele deu 2 projetos principais. Eu participei, eu era chefe do projeto da criação do ecossistema, e o outro projeto que foi liderado por ele e por uma outra pessoa da equipe era a transformação da fábrica de flan em uma fábrica de economia circular. Perfeito. Então eles pegaram a fábrica inteira, falaram, não, essa fábrica vai ser a fábrica que a gente vai fazer a gente vai desmontar os carros, vai fazer a reforma dos carros. Então é uma circularidade que vai ser o novo business do futuro, né? Sim. Escassez de produto, então isso vai acontecer. E eu participei desse projeto só da parte de startups. Então a gente criou um hub de startups que trabalhavam com sustentabilidade, a gente colocou isso dentro da fábrica. Mas o projeto todo da criação, dos impactos de sustentabilidade, de como transformar uma fábrica desse tamanho em uma fábrica de economia circular, foi um projeto que eu quis entrar e eu estava focado no outro, então esse me deu inveja, porque eu acho que imagina como é um negócio do futuro. É um negócio do futuro. Então esse me deu inveja. Boa. Tá vendo como tem? Eu começo a lembrar, eu vejo vários. Não, e quando você reconhece isso, é uma evolução também, né? Sim, sim. Porque eu estudo cases de concorrentes nossos o tempo todo, até porque na parte, não do Acelera Aí, na parte da Pulse, a gente mexe com vários segmentos da economia. Então tem banco, tem o saúde, tem educação, a gente tem vários segmentos que a gente tem que estar plugado. Quando a gente vê um segmento fazendo algo realmente diferente, você tem que mergulhar e reconhecer o que o cara fez e, palavrinha-chave do dia de hoje, inovar em cima do que o teu concorrente fez. Antes da gente ir para o nosso próximo quadro, eu queria que você falasse para a nossa audiência do livro. O que eu vou encontrar, que eu vou recomendar muito aqui à nossa audiência, no Inovação Sem Complicação? Cara, esse livro ele é um compilado de alguns cases e para desmistificar um pouco da inovação. Porque realmente esse livro ele surgiu de uma ideia e de discussões. Então, eu vou dar um exemplo. Eu lembro muito bem, eu estava em Munique fazendo um painel da Reuters sobre o futuro dos negócios. E comecei a falar de inovação. Quando eu desci do palco, veio um brasileiro, que era head de inovação de uma empresa. Ele falou, posso falar com você 10 minutos? Eu falei, pode, claro. Aí ele falou, como que você inova na sua empresa? Porque você deu vários cases com resultado, você aplicou, você fez, a empresa colocou em execução. Ele falou, eu tenho um problema, que eu sou head de inovação, eu trabalho, mas eu sou visto como o centro de custo que gasta dinheiro, que não traz resultado para a empresa, que está num canto jogado. E eu expliquei para ele como que eu fiz. E ele falou, nossa, mas parece tão simples. Eu falei, bom, parece, mas não é, mas exige um pouco de esforço. E depois disso eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ia em algum lugar, que eu fazia uma palestra, que eu falava alguma coisa, vinha alguém me perguntar sobre isso.
Eu comecei a analisar um pouco e entender. Então, eu acho que o livro ele mostra que, primeiro, existem cases que transformaram a humanidade em inovação, mas a inovação não é só isso. Para você inovar, você não precisa falar, vou criar o próximo Bitcoin, vou ser o próximo Elon Musk. Não precisa. Independente do tamanho da sua empresa, você é capaz de inovar. Você só tem que entender a empresa. E nesse livro eu mostro alguns cases disso. Então, cases mega famosos de inovação, cases menores de inovação. Eu falo de uma metodologia que funcionou para mim nos últimos anos, que é a metodologia de como integrar a inovação dentro da empresa. Então, hoje, o meu trabalho como inovador, eu não sou um engenheiro, eu sou um economista. O meu trabalho é um trabalho de ser tradutor. Então, eu pego toda a parte de inovação, as startups, o que acontece nas tecnologias, e eu faço essa ponte entre a empresa. Então, eu vou e falo de uma forma com o chefe de engenharia, quando a gente vai apresentar o resultado para o board, eu vou falar para o meu diretor financeiro, eu falo para ele de um jeito, quando eu vou falar para o meu diretor de compras, eu falo de outro jeito, para o meu presidente, eu falo de outro jeito. Então, eu traduzo, eu sou um nexialista da empresa. Perfeito. Então, eu não sou especialista em tecnologia, eu tenho os meus especialistas em tecnologia e eu tenho a equipe que me suporta. Então, a gente tem nesse livro um capítulo que chama Método do T, que é um método que funcionou para mim, onde eu não consigo inovar sozinho. Então, a base do T, para mim, é onde você cria a base para a empresa poder inovar. Então, eu tenho comigo a minha equipe central, eu tenho pessoas de finanças para me ajudar a traduzir os números e criar KPIs e traduzir isso para resultados da empresa. Eu tenho a minha equipe dos advogados da empresa para me ajudarem a fazer o onboarding das startups. Porque uma das brigas que eu tive, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar na Renault e na Aliança, é que a equipe queria negociar com startups do mesmo jeito que eles negociavam com uma Amazon. Então, os contratos de 2.000 páginas para uma startup que tem 40 O cara não tem nem pessoas, jurídico para analisar. o cara não sabe nem de onde, como ele começa a ler. É isso. Então, você tem que adaptar os seus processos internos para como trazer as startups, como fazer elas não se perderem dentro da empresa. Então, são funções chaves que tem que dar o suporte para a inovação. Então, essa é a base do T. E a parte de cima do T é, no meu ponto de vista, quando você criou isso, não importa se você vai fazer uma inovação incremental ou se você vai fazer uma mega inovação disruptiva. Sempre vai acontecer, porque o time que está integrado ali vai conseguir fazer acontecer. Então, esse é um capítulo do livro, e a outra parte é a transformação cultural. Porque eu acho que a inovação, se não tem uma cultura de inovação na empresa, Perfeito. a inovação não vai acontecer se não partir dos líderes. Então, eu acho que a inovação tem que ter um pai para começar, e o pai tem que ser o CEO, o presidente. Perfeito. Ele tem que puxar, ele tem que transformar a cultura da empresa. Não pode ser de uma área, né? Não pode ser de uma área. Tem que Perfeito. ser o começo. É como eu penso aqui. O começo. Você tem que estar lá forçando, porque daí você vai começar a criar um movimento de inovação na empresa. E não importa o tamanho do resultado. Pode ser um resultado mínimo de incremental ou um mega resultado disruptivo. Eu acho que tem que ser comemorado, tem que ser comunicado, tem que ser mostrado, porque isso automaticamente vai fazer as pessoas terem interesse. Eu acho que o reconhecimento é muito forte para a inovação. Perfeito. Então é sobre isso que eu falo no livro. Sensacional. Quem está nos escutando ou assistindo, eu vou encontrar onde? Na Amazon. Na Tem na Amazon. Amazon. Já está na Amazon. Já está na Amazon. Ótimo. Então já fica aqui a recomendação. Eu vou trazer aqui a minha visão depois, no próximo episódio, porque eu vou ler. Ganhei hoje aqui seu, depois eu quero que você deixe uma dedicatória aqui. Muito bom. Nosso próximo quadro, eu vou inverter os papéis aqui contigo. Fala aí invertido. Fala aí! Tá bom. Que a gente te contei um pouquinho aqui, não deu para te contextualizar muito, mas acho que deu. Você está nesse mundo de startup, de inovação há muito tempo. Acho que você entendeu um pouquinho do universo do Acelera aí. Uhum. Eu deixo você fazer a pergunta que você quiser. E não precisa ficar preso ao Acelera aí. Fica à vontade. Tá. Então, eu queria saber, você como empreendedor hoje e transformando, do jeito que você está transformando, do jeito que você transformou o mercado de uma forma... bom, você foi um sucesso fazendo isso, por isso que está do tamanho que está. Parabéns. Obrigado. Qual que é a sua maior dificuldade hoje de acelerar a empresa? Isso. E como que você acha que você pode desbloquear isso?
Cara, a maior questão na mesa hoje é como que eu consigo amplificar a capacidade do meu time, né? Priorizando quem está aqui comigo há bastante tempo, né? Porque é muito fácil você só crescer querendo buscar gente fora do teu ecossistema. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de primeiro priorizar dentro de casa. Aí sim, por exemplo, a gente falou aqui agora há pouco do Chief of Staff. Eu não vejo no meu time alguém com essa característica. Eu teria que buscar fora. Mas eu estou nesse limiar de decisão de como eu amplifico de uma forma mais acelerada o time que está aqui dentro de casa. Equilibrando os pratos da operação, de um crescimento muito rápido, com a expansão. Então, esse é o meu desafio. No Brasil, infelizmente, a gente está com... Existe um apagão. Quando a gente fala de empresa de tecnologia, você deve saber do que eu estou falando. A gente tem um apagão tecnológico. Sim. Né? Faltam uma informação aí para o mercado. Eu me aprofundei nisso. Todo ano, faltam 150 mil profissionais no mercado. Daqui 5 anos, a gente vai ter um delta negativo de quase 600 mil profissionais de tecnologia, a menos do que o mercado brasileiro tem necessidade. Uhum. Então, está complicado esse aspecto. Acho que esse é o meu maior desafio para a gente crescer de forma sustentável. Né? E daqui para frente, no tamanho que a gente ficou, vou precisar superar esse desafio. E como você acha que a inovação pode te ajudar a fazer isso? Eu tenho focado muito, Igor, na questão de como a inteligência artificial pode melhorar processo. Eu acredito muito na ferramenta da inteligência, as ferramentas, a solução de inteligência artificial como solução de processo. Né? Eu tenho uma frase minha que até gerou polêmica outro dia. Eu falo, nunca vai existir criatividade artificial. Sim. Né? A criatividade é humana. Agora, a inteligência artificial, ela nasce burra, mas se você souber ensinar ela tem uma performance e uma capacidade de execução que o humano nunca teve. Sim. Então, com esta ótica, eu tenho começado um processo aqui dentro de onde eu posso ganhar eficiência através da IA, pensamento de AI first, né? Como é que eu penso primeiro um processo através da inteligência artificial. Cara, estou me surpreendendo muito. A gente está fazendo um teste agora com uma startup bem pequena, mas que tem possibilidade de dar muito fruto, que é todo o meu processo de atendimento. A gente tem um processo de qualificação bem denso, né, do momento que a empresa tenta entrar em contato com a gente para a sequência. E provavelmente eu vou conseguir que uma IA faça atendimento de voz para essa primeira fase de qualificação. Que vai me ganhar uma qualidade do atendimento, de conversão do meu closer e um tempo de resposta para o cliente muito mais rápido. Quer dizer, eu estou deixando o cliente mais satisfeito e estou melhorando a minha performance de conversão. Tudo com esse pensamento de começar pela inteligência artificial. E eu falo uma outra coisa, queria até a sua opinião sobre isso, que da nossa geração é a maior oportunidade de você criar coisas realmente disruptivas. Eu tenho uma crença que a empresa que vai liderar o mundo daqui 10, 15 anos é uma empresa que está nascendo hoje, porque a oportunidade que a inteligência artificial traz para a mesa é a mesma que a internet trouxe lá na década de 90, Sim. onde a Amazon nasceu foi lá. O boom da internet. Quando o boom da internet, as empresas que lideram hoje, quase todas nasceram lá. Eu acho que quem vai liderar o mercado daqui 10, 15 anos são as empresas que estão nascendo hoje com esse pensamento de colocar AI na frente de tudo. Queria até escutar você sobre isso. Não, eu concordo. Eu acho que tem algumas coisas que eu sempre discuto quando a gente fala de AI, né? E principalmente para alguns empresários que acham que... Não acham, mas que pensam que AI é a solução para tudo. Eu acho que não é. Concordo. E eu acho que se você não faz a preparação da sua empresa para a utilização do AI, também não vai acontecer. Não vai. Porque o AI ele é baseado em machine learning e dado. Processo e dado, é isso aí. Processo e dado. Então, se você não tem, se a sua qualidade de dados não é boa e se o seu processo não é bom, não tem AI que vai te ajudar a acelerar ou a resolver algum problema. É o que eu falo, que ela é burra, né? Que ela é burra. Se você então, ensinar ela não vai fazer nada de bom para você. Ela está ali, então, e ela vai estar embasada nos dados que ela tem. Então, a não ser que você tenha... Eu acho que o AI ele é muito bom para você transformar a sua equipe de gestão. Então, eles vão sair de uma parte operacional que faria análise de planilha ou alguma coisa assim, análise de dados, para uma função estratégica que vai digerir o dado e tomar uma decisão estratégica em cima daquilo. Então, eu acho que o AI ele funciona muito bem para isso. Produtividade. Agora, tem que ter uma estrutura e uma base
muito boa. Até para escrever prompt. Então, se você escrever um prompt ruim, a inteligência artificial ela vai te dar o resultado que você pediu. Então, é exatamente o que você falou. Agora, eu acho que as empresas que estão nascendo hoje, elas têm a oportunidade de... Elas têm um ciclo muito, muito mais rápido. Né? É isso. Elas têm um ciclo muito mais rápido. É igual no setor automotivo, você comparar uma Jaguar Land Rover, uma Renault, uma Nissan, com uma Tesla e uma BYD. Eles já nasceram digitais. Eles são nativos digitais. Então, o ciclo deles é muito menor. Eles não têm aquele ativo, eles não têm o passivo, de certa forma, de processos que vêm de antigamente, uma fábrica pesada. Então, eles já nascem com um ciclo diferente. Então, acho que as empresas que estão nascendo hoje, elas têm essa... E os próprios empreendedores de hoje, eles já têm uma mentalidade muito mais acelerada do que a gente tinha antes. Concordo 100%, Igor. Eu acho que é um desafio, ao mesmo tempo, esse ganho de produtividade, para mim, vai ser exponencial. Outro dia eu estive numa universidade, como a gente já usa AI bastante aqui, um professor me perguntou, mas você acha que você não tem receio de que isso vai tirar muito emprego? E a minha resposta foi não. Uma pessoa que aprender a usar IA para produzir mais, vai tirar emprego do cara que não aprendeu a usar. É uma renovação de... É isso. Do mesmo jeito que o cara lá, o contador que aprendeu a usar o Excel, ganhou do cara que ficou preso nos livros fiscais no passado. Quer dizer, o profissional, a pessoa vai continuar existindo, agora quem aprendeu a usar com mais eficiência. Outro dia eu estava numa palestra, eu escrevi um artigo gigantesco com as informações que eu fui capturando, fazendo o prompt correto para o chat. Fui perguntando para ele, eu fui colhendo as informações, fui construindo o artigo que eu precisava responder rápido para uma edição de um material de um amigo meu. Eu consegui fazer isso em questão de minutos, coisa que no passado eu precisaria de horas só para capturar as informações que eu gostaria. Então, assim, é sobre produtividade, é sobre eficiência e sobre cultura, né? Porque eu acho que a gente sai desse mundo da busca, que é o que a gente aprendeu, né? A nossa geração inteira cresceu no Google. Buscar coisas para pedir coisas. E aí a diferença é quem tem mais repertório sabe fazer pergunta melhor. Acho que nunca vai ser tão importante você ter um repertório, você ler, você estudar. Eu vejo uma geração inteira aí não dando valor para isso, né? A geração dos 5 segundos, que acho que conteúdo é raso. Vai ser muito importante nessa geração da IA você ter repertório, saber fazer a pergunta certa. Esse era o meu comentário. O risco que existe hoje dessa geração é que você aceitar tudo que vai aparecer ali. Você não ter o pensamento crítico para falar, não, mas peraí, eu acho que não está certo, ou deixa eu perguntar de outra forma para eu ver se a resposta é a mesma. Então, acho que a gente vai mudar de um perfil de pesquisador para um perfil analítico, mas esse pensamento crítico ele vai ter que existir. Então, tem o risco da geração dos 5 segundos, de qualquer coisa que vier, falar, não, olha, eu vi, isso aqui está certo. E aí você pode escrever um prompt com uma pergunta que vai te dar uma resposta diferente da mesma pergunta que eu vou fazer com um prompt diferente. Outro dia, numa das perguntas que eu fiz, a resposta veio bem básica. Olha a resposta meio embaixo. Chat, você poderia ter respondido melhor isso. Tente de novo. Aí ele mandou 2 respostas. Você tem que provocar, cara. Você tem que provocar. Você não pode aceitar a primeira resposta. Você não pode não questionar. Já vi resposta errada. O senso crítico vai prevalecer. Agora, quem não tem repertório não consegue contrapor. Isso. E aí vai ter muita diferença. O cara que só pesquisava para quem sabe usar a inteligência. E aí no que você falou, tem vários exemplos da geração que está acelerando isso. Né? Então você vê que hoje tem várias pessoas utilizando dados de mercado financeiro para fazer investimento com base de análise de AI. E tem carteiras aí que estão subindo muito. Então acho que vem tudo do que você está falando. É a junção da experiência com a tecnologia, que é o que vai fazer você acelerar. Você produzir mais em menos tempo. É isso. E acho que, no meu ponto de vista, tem gente que pensa o contrário. Eu tenho uma crença que vai trazer uma melhora de qualidade de vida muito grande. Que a partir do momento que você aprende a usar as ferramentas, você consegue produzir o suficiente para entregar os seus objetivos em menos tempo, sobrando tempo para equilibrar um pouquinho a vida pessoal. Eu vi outro dia no Instagram, eu acho, uma frase. Eu não lembro se foi uma frase, foi um post, mas era um post de uma mulher falando: eu quero que a inteligência artificial me ajude a me livrar
a me ajudar a ter mais tempo para ler. Então, eu quero que o futuro seja que robotização, inteligência artificial me ajude a fazer as minhas tarefas mais rápido para eu ter tempo livre para fazer as coisas que eu gosto. E não fazer as coisas que eu gosto para eu ter mais tempo, me ajudar a resolver um problema do trabalho mais rápido, para eu ter mais trabalho ou para eu ter que focar nas coisas que eu não gosto de fazer. Então, eu acho que tem um pouco disso também. A gente tem que entender a utilização da tecnologia para facilitar a nossa vida, para a gente poder ter mais tempo para os nossos interesses. E não para complicar mais e você ter uma carga de trabalho muito maior porque você tem mais tempo para fazer. Eu acho que a qualidade tem que melhorar muito. Um conhecido meu, ele, caso à parte aqui, eu não posso dar o nome dele agora, mas eu vou trazer ele para cá. Ele falou, Alan, ele mexe com lançamento de cursos. Cara, hoje eu criei um modelo de primeiro atendimento totalmente automatizado via IA, trabalho a madrugada inteira. Eu chego de manhã no escritório, já estou com 1/3 do faturamento do dia previsto, feito, pronto. Isso ganhou tempo para a minha qualidade de vida, ganhou tempo para eu pensar em projetos novos, ganhou tempo para me escrever mais um livro. É sobre isso, né? Você consegue dosar a utilização. Muito bom. Estamos alinhados. Estamos super alinhados. Feliz com você, especialista em inovação, me dizer isso. Nossa reta final aqui de conteúdo. Primeiro, eu vou te agradecer no final, mas já ficou aqui um episódio muito especial do Fala Aí. Acho que para alugar um espaço na mente aí dos nossos espectadores, de quem nos segue, a importância e principalmente, né, eu sempre falo aqui, coisas práticas. Né? Tá aqui um guia de quem fez. Tem muito mentor de palco hoje no Brasil. E aqui não, aqui tá quem construiu, quem fez. O exemplo que você deu aqui em 5 minutos mostra que o conteúdo desse livro aqui é fundamental. Não tem empresa, se você declarar o seu futuro daqui 5 anos, que o seu futuro não precise passar pela inovação. Nossa reta final, vou pedir algumas indicações. Não vale o seu livro, primeiro indica aí. É um outro livro, sem ser o seu. Cara, que inspire o meu empreendedor aí que está assistindo. Eu acho que é um livro básico de estratégia. É o livro dos 5 Anéis, do Miyamoto Musashi. Eu adoro esse livro. Fantástico. Eu adoro esse livro. Um outro livro que eu cito muito, que eu acho que hoje a gente está indo para um lado muito humanizado. E a gente... É uma crítica, tá? Tá bom. Uma crítica direta. Eu acho que a gente está indo para um lado, nas empresas, muito humanizado. E o líder, ele tem que pensar nas pessoas, mas ele também tem que entender que decisões difíceis têm que ser tomadas para um bem maior. Isso eu falo o tempo inteiro para o meu time. Eu falo, olha, às vezes eu tomo decisões que vocês não concordam, vocês não entendem, mas eu tenho informações que me levam a isso. Perfeito. E nem todo mundo vai estar sempre feliz. Então, o líder, o empreendedor, o dono de empresa, ele tem que entender que alguém tem que tomar decisões difíceis. E eu lembro muito disso do Maquiavel, do livro do Príncipe, do Maquiavel. Perfeito. Que eu acho que é uma figura que mostra que você tem que ser... Eu lembro de uma frase do livro perfeita, que você tem que ser amado, respeitado, temido, de vez em quando, porque... A gente estava falando sobre isso ontem. Quanto mais você sobra na empresa, ou quanto mais sua empresa cresce, a responsabilidade nas suas costas é muito maior em relação às pessoas, ao bem-estar das pessoas, às famílias, tudo que está acontecendo. Então, o empreendedor ou o executivo, ele tem que lembrar que nem todo mundo vai ficar feliz sempre. Se você procurar a felicidade em todo mundo, o bem-estar de todo mundo, não vai acontecer. Então, eu acho que esse livro, eu lembro dessa frase exatamente. É você ser respeitado, você ser amado, mas ser respeitado. E ser um pouco temido de vez em quando é bom. Mostra o respeito que você tem que ter. Tem uma frase que o pessoal sempre gosta quando eu falo: não existe conforto na liderança. Exatamente. Não existe. Essa é ótima. Não existe. Essa é ótima. Não existe. Nosso próximo indica aí um filme ou um seriado. Cara, seriado, o último que eu assisti... Bom, eu sou descendente de japonês, né? Então eu sou suspeito para falar, mas Shogun, Sim. da Disney Plus. Sensacional. Que coisa linda. Nossa, sensacional. Sensacional.
Eu vou te indicar um, pelo que você falou aqui, o Problema dos Três Corpos. Tá na Netflix. Eu comecei a assistir. É sensacional. Depois procura o livro. Agora, Que é um roteiro chinês. sim. É sensacional. Uma história de ficção baseada em teorias reais que podem ser realmente aplicadas. Não existe hoje a solução, mas todas elas podem ser reais. Eu achei magnífico. Agora filme, eu acho que todos os filmes relacionados à bolsa, aos grandes escândalos, aquele Too Big to Fail, ou Wall Street, eu adoro Wall Street. Então, eu acho que todos os filmes relacionados ao mercado financeiro, todos são muito bons. Todos são muito bons. Billions, recomendo nesse sentido. Billions é sensacional. Um perfil do Instagram, além do seu, que eu quero que a gente vai deixar aqui o seu na telinha. Um perfil que você gosta, que você segue. Bom, vai parecer um pouco da de puxa-saquismo, mas não é, mas o do Alfredo Soares. Perfeito. Porque eu não sou um vendedor, eu não sou do marketing. Aqui. E ele tem colocado muito... Bom, eu tenho visto muito conteúdo dele que é relacionado a vendas e que não é uma praia minha. Então eu olho e falo, me faz pensar... Ele me deu o livro dele, eu comecei a ler, me faz pensar em coisas que hoje não é o meu skill, não é minha capacidade. Você sai da sua bolha, né? É. Eu tenho um outro que a Amanda tá rindo, mas eu não vou citar. Mas conta, pô. É que eu não lembro o nome, eu precisaria olhar, mas é de um indiano. Depois você passa pra gente, a gente coloca na tela. Depois aqui. eu passo, é muito bom, mas ele dá... Você passa na edição, eu vou colocar na tela aqui. Ele manda umas mensagens muito boas, ele é irônico, e ele é como se fosse um guru, ele faz um papel de guru. Isso é ótimo. Então ele dá umas mensagens impactantes assim, mas de uma forma muito... Ele é um comediante, então de uma forma muito engraçada. Eu não vou lembrar o nome dele completo, mas eu passo aqui depois. E um podcast, meu amigo, pra gente encerrar. Se você gosta de alguns que eu gostaria de indicar. Cara, eu não assisto um específico, eu assisto muitos cortes no YouTube. Então... Mas você colocou a rotina... Eu coloquei na minha rotina me atualizar através dos podcasts e é incrível, né? Eu sempre recomendo o Visão, que é do G4. 15 minutos, se não deu tempo de você olhar o noticiário no dia anterior, você começa o dia ali no Visão, 15 minutinhos, Samidana, você pega todas as notícias do dia anterior que você não pegou, você pega no trânsito pro carro. É sensacional. E vários outros, eu virei um consumidor de podcasts, de conteúdos, né? Cara, os podcasts hoje eu acompanho por cortes, mas o que eu escuto sempre quando eu vou pra academia, quando eu tô em algum lugar, é TED Talks. Perfeito. TED Talks pra mim, TED Talks X pra mim, 15 minutinhos, 20 minutinhos. É isso. Vai direto ao ponto, um storytelling. Conteúdo bom, com uma forma diferente de contar a história, muito bom, muito bom. Sensacional. Igor, cara, muito obrigado por ter vindo ao Fala Aí. Obrigado por me receber, prazer estar aqui. Vou querer fazer um segundo capítulo sobre o livro. Claro. Acho que, com certeza, para nossa audiência vai valer a pena. Então, vou pedir para você me avisar a próxima vez. Sei que você está voltando lá para a Inglaterra agora. Mas na sua próxima vinda ao Brasil, eu já vou ter terminado de ler o seu livro. E já fica aqui o convite para a gente fazer um segundo episódio. Claro. Contando a minha visão do livro e te questionando sobre ele. Porque acho que vai ser um aprendizado riquíssimo para nossa audiência. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Tem uma lembrança aqui do Fala Aí. Vou deixar contigo. Recordação de você ter participado com a gente. Obrigado. Pode abrir, que o pessoal sempre é curioso. O pessoal sempre pede. O que tem na caixa? Obrigado. A câmera tá ali, né? Fazer o unboxing do... Show. Bom, vou tirar um por um. Caneca. Microfone de participação no Fala Aí. E 2 livros. Um que eu acho que você já tem, que é do nosso amigo. Aí mais vale você presentear alguém lá. Então, esse é um livro com participação minha com o Alfredo. Todo ano a gente vai fazer lá da NRF. São os principais insights para o varejo. Perfeito. E o outro é o que ele me deu. Todos somos uma marca. Tem um capítulo do Acelera aí, página acho que é 177. Conta do nosso case. Maravilha. Obrigado. Obrigado você pela participação. Acompanhem e deixem as suas perguntas. Acho que vai sair bastante pergunta aqui. Pode mandar que a gente responde. Pessoal, obrigado pela participação em mais um episódio nosso. Deixa a sua pergunta aqui. Acho que vai vir bastante perguntas. A gente vai responder todo mundo. E continuem compartilhando, continuem seguindo a gente, recomendando, porque é por isso que a gente faz, é para isso que a gente faz aqui essa troca de conteúdo. Igor, obrigado. Episódio fantástico aqui, conteúdo genuíno e super pertinente para esse empreendedor que nos segue.